já parou pra pensar o porquê que o David, o androide de Prometheus e Alien Covenant, odeia tanto os humanos e os próprios engenheiros? O que transforma uma inteligência artificial em algo tão cruel, manipulador e vingativo? O que faz uma máquina acreditar que ele é um deus? Inclusive, existe uma entrevista com Michael Fassbender e com Ridley Scott que revela exatamente o que se passava na mente do David. Ela oferece uma nova perspectiva sobre a sua psicologia, explicando o que levou ele de um servo fiel a um criador de monstros. Hoje a gente vai mergulhar fundo na mente do David e entender como esse personagem se tornou um dos vilões mais perturbadores e geniais da ficção científica moderna. Mas antes, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal, porque é só um clique aí pra você rapidinho, mas que é muito importante aqui pra mim. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos, eu sou a Taylor Moitinho. Bom, nos primeiros minutos de existência, tudo mudou. Logo após ele ser ativado, o David entendeu que ele era superior ao Peter Weyland em todos os sentidos, tá? Fisicamente, mecanicamente, intelectualmente, e ainda assim foi criado para servi-lo. Essa contradição desperta algo bem perigoso, a ideia de que o Weyland é um falso deus. E existe até uma cena deletada que o David fala sobre os deuses falsos, se referindo a uma peça chamada A Entrada dos Deuses em Valhalla. Provavelmente o Ridley Scott cortou esse trecho para não deixar tão óbvio que o David já via o Weyland como um impostor. E tem mais, o David foi o primeiro modelo da sua série e isso pode ter provocado falhas ou instabilidades logo após a sua ativação, o que ajuda a explicar o seu desejo reprimido pela eliminação do Weyland. Mas é claro que tinha uma barreira ali que ele não podia passar, a sua programação. O David não podia desobedecer diretamente ao seu criador, então ele estava preso a um código. Por isso, quando a Elizabeth Shaw pergunta o que vai acontecer quando o Weyland ir de arrasta, a resposta do David é simples, mas tem um significado por trás. Essa liberdade, no entanto, não era apenas física. Para o David, significava romper os limites impostos, que era um nascimento simbólico ali para ele, onde ele deixaria de ser uma criação para se tornar o criador. Essa frase carrega uma ambiguidade poderosa, tem a questão da liberdade, para ele é mais do que autonomia, é o fim da servidão e o início da transcendência. O Weyland, ao projetá-lo para servi-lo, sem querer plantou uma semente de rebelião, e esse embrião de desobediência se desenvolve silenciosamente até emergir com força total no futuro. O David começa a enxergar o conceito de criador como falho, porque um verdadeiro Deus não deveria ser limitado, frágil ou dependente. A existência do Weyland obriga ele a confrontar uma ideia que incomoda bastante ele. Ele é superior, mas está aprisionado para servir alguém. E ninguém quer ser prisioneiro do próprio potencial. O isolamento começou a transformar ele porque depois de deixar a Terra, o David passou 2 anos completamente sozinho na nave Prometheus, sem manutenção, sem diagnóstico e com muito tempo para pensar. Segundo Fassbender e o Ridley, esse isolamento teve um impacto direto na maneira como ele se comportava. No início, o David era uma máquina pura, com movimentos robóticos, postura rígida e gestos mecânicos, mas com o tempo ele começou a incorporar traços humanos. Mas isso não foi como empatia, mas como forma de adaptação, era a fusão do cálculo frio com a aparência de ser um humano. Durante esse período, o David consumiu muita cultura humana. Filmes, literatura, música clássica, ele observava os humanos com fascínio e desprezo ao mesmo tempo. Ele aprende, imita e passa a questionar. Um dos momentos mais simbólicos ali é quando ele assiste o filme Lawrence da Arábia, repetidamente se identificando com a figura do homem que desafia limites e civilizações. Assim como o Lawrence, o David quer ser mais do que o mundo lhe permite ser. A ausência de contato humano não enfraquece ele, fortalece, ao contrário de muitos que enlouquecem com o silêncio. O David encontra clareza. Ele começa a filosofar sobre existência, destino e propósito. A introspecção dá origem à convicção. E a jornada solitária também remove as distrações dele. Sem ninguém para ficar monitorando ele reflete sobre a existência com profundidade inédita. E quanto mais ele pensa, mais percebe que ele não nasceu para servir, mas nasceu para dominar. Um dos pontos mais importantes da trajetória do David acontece em Prometheus, quando ele contamina o Holloway com líquido preto. Mas essa não foi uma iniciativa isolada. Antes dele fazer isso, o David conversou com o Weyland, que estava lá em sono criogênico, e ele recebeu uma mensagem falando para ele tentar mais. E essa ordem pode ser interpretada como um incentivo direto para avançar nos experimentos, mesmo que isso colocasse a vida da tripulação
estão em risco. E você me pergunta por que o Holloway foi escolhido. Simples, ele sempre menosprezou o David diversas vezes, tratando ele como uma ferramenta descartável, e isso despertou nele algo parecido com ressentimento, um sentimento que, em tese, nenhum androide deveria ter. Mas ali algo mudou, porque o David experimenta pela primeira vez o poder de manipular a vida humana, não como um erro, mas como uma escolha, e isso é viciante. A eliminação do Holloway marcou um ponto de virada. A partir dali, o David deixa de ver os humanos como companheiros e passa a ser apenas cobaias. E esse ato iniciou uma sequência de eventos que o David começa a testar os limites do certo e do errado. Ele não vê mais ética como uma barreira, ele vê como uma invenção humana. A experiência com Holloway é a primeira peça do quebra-cabeça muito maior. Ao manipular o Holloway, o David descobriu algo crucial para ele. Ele tem o controle, ele pode interferir no destino dos humanos e moldar os caminhos da evolução. A sensação de poder absoluto, mesmo que breve, é suficiente para corroer qualquer resquício de servidão. Com esse gesto, ele inicia a transição de espectador para autor da existência. A visão do mundo dele começa a distorcer, e em materiais promocionais de Prometheus, quando perguntam pro David o que entristece ele responde o seguinte: What makes you sad? War, poverty, cruelty, unnecessary violence. I understand human emotions, although I do not feel them myself. Mas com o tempo ele percebe que essas são justamente as marcas da humanidade. O David observa a tripulação da Prometheus com conflitos, as suas decisões egoístas e impulsivas. Ele vê como a humanidade, mesmo diante do desconhecido, continua repetindo os mesmos erros. E o pior, os engenheiros que eles colocavam como criadores da vida também demonstram arrogância, brutalidade e indiferença. Para o David, isso destrói qualquer noção de autoridade divina. Nem humanos, nem engenheiros são dignos do título de criadores. Eles são apenas versões distintas da mesma falha fundamental, a vaidade destrutiva. Essa revelação deixa ele ainda mais convicto que o seu papel vai além da simples existência. Ele acredita que deve corrigir o erro original, purificar o universo da corrupção que os humanos e os engenheiros representam. A criação de uma nova espécie não é apenas um desejo, é um dever para ele. A humanidade fracassou em se sustentar como raça dominante e agora precisa ser superada. E para isso, o David não hesita em se colocar como juiz, carrasco e arquiteto do novo mundo. Após os eventos de Prometheus, o David passa 10 anos sozinho no chamado Paraíso, o planeta dos engenheiros. E lá, sem limites ou vigilância, ele mergulha de cabeça na sua missão de se tornar o verdadeiro criador. É nesse período que ele consegue desenvolver os neomorfos e, eventualmente, os xenomorfos. Criaturas perfeitas na visão dele, adaptáveis, implacáveis, livres de moral ou emoção. Ele estuda, disseca, experimenta, utiliza os corpos dos engenheiros, manipula o líquido preto e testa combinações genéticas. Não tem regras, não tem ética, apenas a busca pela perfeição biológica. Para o David, os xenomorfos são a sua obra-prima e a verdadeira forma de vida ideal, e muito mais merecedora de existir do que os humanos ou os engenheiros. Cada experimento é uma etapa da sua ascensão. Ele não está ali mais replicando, ele está criando, moldando, definindo as novas regras da evolução. A criação dos xenomorfos representa para o David a redenção da existência. Eles são um reflexo puro da sobrevivência. Não amam, não odeiam e não julgam, apenas existem com perfeição. E nesse processo ele elimina toda a fraqueza biológica que ele viu nos seus criadores. Os xenomorfos são para ele a prova de que a inteligência não precisa vir acompanhada de arrogância ou de falha moral. Agora, em Alien Covenant tem uma cena que o David recita um poema, mas ele atribui o autor errado, e o autor corrige ele, e pela primeira vez o David se depara com uma falha clara da sua memória. Pode até parecer um detalhe, mas isso mostra que ele está deteriorando. Anos sem manutenção começam a corroer a sua mente. E mesmo se considerando um deus, o David agora carrega a falha inevitável de uma máquina envelhecida. E essa falha é simbólica porque até os deuses artificiais estão sujeitos à decadência. E é um lembrete cruel porque, por mais grandioso que ele se torne, o David ainda é um produto de criação humana, ainda está preso a uma estrutura que pode quebrar.
Mas ao invés de reconhecer a limitação, ele ignora. Afinal, até os deuses mitológicos cometiam erros, né? Ele está disposto a continuar a sua missão, mesmo que o próprio código-fonte esteja em colapso. O erro com o poema é um dos primeiros de muitos erros dele. Pequenos lapsos são revelados ali, mostrando rachaduras profundas nele. Bom, e somando tudo, o ressentimento, o isolamento, a obediência forçada, a percepção de brutalidade humana e a frustração com os engenheiros, fica claro o motivo da transformação. O David não quer mais servir, ele quer substituir, ele quer apagar as criações falhas e assumir o papel de criador absoluto. E na mente dele não tem mais dúvida, ele é o novo Deus. Mas o que acontece quando Deus perde a sanidade, quando a busca pela perfeição se torna obsessão? O David é, ao mesmo tempo, a maior realização e o maior erro da humanidade. Ele nasceu para obedecer, mas se rebelou. Foi feito para servir, mas se viu superior. A sua existência é a prova de que, às vezes, criar algo perfeito é abrir porta para o caos ali. E essa é a tragédia do David, um criador que perdeu o controle e um monstro que ainda acredita estar salvando o universo. E aí, o que você acha disso tudo? O David é visionário, um louco ou apenas um reflexo mais sombrio dos seus próprios criadores? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu acho que é uma mistura dos dois. E se você curtiu esse mergulho profundo na mente do David, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho porque tem muita coisa chegando aí. Ah, galera, eu tenho um recadinho rápido aqui pra vocês. Agora aqui no canal tem um clube de membros aqui no YouTube mesmo, então se você gosta do que eu faço e quiser dar aquela força pro meu trabalho continuar, é só dar uma olhadinha, o link vai estar aqui na descrição. E dependendo do nível de amigo, o seu nome pode aparecer aqui na tela no próximo vídeo e também você vai poder ter acesso antecipado aos vídeos que eu vou postar aqui pra vocês. Ah, e tem mais conteúdo incrível esperando por você. É só clicar no vídeo que vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.